Paz do Senhor Jesus, povo amado de Deus, maravilha. O nosso propósito nesse canal, meus irmãos, é responder pergunta. Desde já peço a vocês para se inscreverem e divulgarem, tá bom? A paz do Senhor Jesus Cristo, pastor Eliezer Ribeiro. Eu falo aqui de Boca do Acre, no Amazonas. Outro dia eu estava assistindo um debate, onde os debatedores, ele debatia sobre a questão da natureza, da dupla natureza, né? A natureza humana e a natureza divina. E tinha dos debatedores que dizia que a carne, o osso, o sangue do Senhor Jesus Cristo, tudo era divino. Eu queria saber a sua opinião, o senhor me dizer aí. O senhor crê na dupla natureza? O senhor crê que Jesus era totalmente divino? Ou Jesus era divino num corpo humano, ali totalmente na condição humana? Pai do Senhor Jesus Cristo. Eu creio na dupla natureza de Cristo, porque é fato, não tem para onde a gente correr. Podemos até criar alguns pensamentos, algumas fantasias na cabeça, mas a dupla natureza de Cristo é fato, é fato. Bem, meus irmãos, João 4:24, a Bíblia diz que Deus é Espírito. Então, Deus é Espírito. Esta é a parte divina. Deus é Espírito. É o Espírito que é a parte divina. Já com relação ao corpo gerado, a Bíblia diz que o corpo gerado é o templo. É exatamente a questão humana, física. Quando você pega Colossenses capítulo 1, versículo 9, 2 e 9, você dá uma olhada lá. Nele Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, quando você estuda sobre essa questão divina, está relacionado ao que habita, é o que está dentro, não é o que está fora. O que está fora é o templo. Você pega, por exemplo, sua Bíblia, em João 2:19, Jesus disse: destrua esse templo, em 3 dias eu levantarei. Essa questão física também é tratada de cordeiro. João capítulo 1, verso 29. Esse corpo de Jesus também é tratado de pão da Páscoa. Mateus 26 e verso 26. Então, a Bíblia aponta a questão divina interna, não é a externa, né? Se eu disser para os irmãos que a carne de Jesus é divina, que o sangue é divino, que tudo é divino, então eu estou colocando aqui três divindades aqui, né? Que eu estou separando sangue, estou separando o corpo, né? Então, isso não cola, não está na escritura isso, igreja, não está. Os irmãos são unicistas, debatem sobre esse assunto, mas quem se envereda por esse caminho não está correto. Voltando, reformulando. A parte divina é a parte interna, não é a externa. A externa, como eu já disse para os irmãos, ela é templo, ela é cordeiro e ela é pão. Mateus 26 e verso 26. Né? A parte externa, ela morreu, ela passou 3 dias sepultado. Eu repito, divino é o que está dentro. Paulo foi claro. Colossenses 2, versículo 9. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, a divindade aqui está relacionada ao Espírito, como está escrito em João 4, 24. Deus é Espírito. Então, dizer para os irmãos que tudo é divino, carne é divino, alma é divino, tudo divino. Então eu pergunto, Maria é mãe de Deus? Os irmãos unicistas me respondem essa pergunta. Maria é mãe de Deus?
Porque aquela carne, aquele corpo foi gerado nela. Então, se Maria é mãe de Deus, então qual a diferença da nossa crença unicista para uma crença católica? Nenhuma. Qual a diferença da nossa crença unicista para uma crença trinitária? Nenhuma. Nenhuma. Então, fica aqui meu abraço a todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu creio na dupla natureza de Jesus Cristo. Ele é Deus, ele é o verdadeiro Deus, de acordo com 1 João 5,20, como eu já abordei, e Oséias 10:10, o verdadeiro Deus e a vida eterna. Mas esse Deus, Filipenses 2:7, se achou na condição física, humana, ou 1 Timóteo 3:6, Deus se fez carne. Então, nessa condição de carne gerada, né, aqui entra a natureza humana. Ele se fez humano. E é isso que a Bíblia diz. Então aqui, quando ele se fez humano, aqui entra outra natureza, que é exatamente a humana, que é aqui no nosso debate. Né? Então observa, quando você pega 1 João, capítulo 2:22, a Bíblia diz, quem é o mentiroso? Aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse é o anticristo, esse que nega pai e filho. Nega pai e filho, igreja, é alguém declarar que Jesus não é o Cristo. Tudo bem, todos vocês sabem que o Cristo na Bíblia é o Deus de Israel, ou seja, é o Espírito Santo. Número 21, do 4 ao 9, e 1 Coríntios 10, versículo 9. Não murmure contra Cristo como eles murmuraram. Já em 1 Coríntios 6, Paulo diz, nós somos templo do Espírito Santo, morada do Espírito Santo. E Romanos 8, versículo 10, Paulo fala, se Cristo está em vocês. Então aqui conclui, o Espírito Santo é Cristo em nós. Negar que Jesus é o Cristo é alguém declarar que Jesus não é o Espírito Santo. Então quem faz isso é anticristo. Olha, negar que Jesus é o Cristo, está negando Pai e Filho. Negando o Pai é a questão divina. Negando o Filho é a questão humana. Então, nós unicistas confessamos a questão divina, mas temos que ter cuidado para não negar a parte humana. Né? Ele se fez carne, se achou na condição de homem, de filho e assim por diante. Então, negar que Jesus é o Cristo é alguém declarar que Jesus não é o Espírito Santo. Quem faz isso está perdido, está enganado por Satanás. Mas também quem declara que Jesus não é o Filho, ou seja, não é o Filho, está negando também a parte humana. Então a gente não pode negar nem a parte divina, nem a parte humana. É isso que eu estou explicando aqui para vocês. Então eu abraço a todos na paz do Senhor Jesus Cristo.